Então, logo mais à noite, nós teremos uma missa e numa outra paróquia, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema da casa da comunidade, que é o número 73 do documento 109. Na verdade, nós temos vários fragmentos e vale a pena a gente ir aqui vendo, né, o que o texto diz. Então, está escrito assim: a casa é assim assumida como lugar para cultivo e vivência dos valores do reino. Aqui nós percebemos um deslocamento, né, daquilo que nós somos acostumados, a viver as coisas do reino na igreja. A gente vai à igreja, né? Aqui a ideia não, a ideia é a igreja está na casa. Depois nós vamos ver como se articula para que não haja um isolamento da igreja, né? Mas a ideia principal é que a casa é assumida como lugar para cultivo e vivência. Duas palavras: cultivar e viver os valores do reino. Então a gente não vive os valores do reino apenas quando vai celebrar a fé, quando a gente vai à igreja, e sim a casa aqui ganha, do documento 109, um lugar, um espaço. Na verdade, o documento resgata isso, porque isso era vivo na igreja nascente, né? Um lugar privilegiado para viver o reino, né? E aqui o número 75 diz assim: os discípulos de Jesus Cristo reuniam-se comunitariamente em casas particulares, a exemplo do cenáculo. Ou seja, era assim na igreja primitiva: os discípulos se reuniam nas casas, e o exemplo disso é o cenáculo no dia de Pentecoste, né? Depois, reunia-se um pequeno grupo dos que procuravam escutar o chamado do Senhor e responder a ele pela vivência da comunhão e da missão. Então, olha que parágrafo, que frase rica, né? Respondíamos, Senhor, significa que viver a comunidade nas casas é uma forma concreta de responder à vontade de Deus, né? E como? Vivendo a comunhão e a missão. Então, duas palavras fundamentais. Comunhão, porque ali vai na casa se estabelece vínculos, né, de fraternidade. E missão, porque a comunidade não fica fechada em si, mas ela sai para experimentar a tarefa missionária, né? Depois, entre os primeiros cristãos, a experiência da igreja na casa implicava um conjunto de relações para além dos laços familiares das casas tradicionais. Mas uma ideia importante: não é que na minha família, entre os membros da minha casa, eu sou uma igreja, né? Eu constituo igreja quando eu rezo. Não, experiência da igreja, da comunidade nas casas, além dos laços familiares. As pessoas que estão ali estão além dos laços de família, né? São outras pessoas que vêm compor esta nova família comigo, né? Depois, a casa comunidade era o lugar do reconhecimento mútuo. Então, tá aí uma coisa muito importante, né? Aqui como o documento vai entender comunidade, né? Comunidade não é o templo, comunidade não é o nome de um grupo, de uma nova comunidade, de um movimento, mas a comunidade é casa, casa como lugar onde as pessoas se reconhecem mutuamente, reconhecimento mútuo, né? Depois outro destaque aí, né? Não bastava fazer parte da casa, era necessário promover outro tipo de relacionamento entre as pessoas, tornando-as fraternas. Então, participar da casa vai estabelecer vínculos, estabelecer relacionamentos, né? Que tipo de relacionamento, né? Relacionamentos que as tornem mais fraternas. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas ou as vendiam, traziam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Então aqui depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. A ideia da solidariedade, né? E nas pequenas comunidades que existem na nossa paróquia de Santo Antônio, existe
pelo menos uma vez por mês, o que nós chamamos de solidariedade social, momento de solidariedade social. Tem um momento onde a gente faz isso, né? A gente olha as necessidades dos membros e vai para o concreto, né? Ou seja, parte para a ação de solidariedade para com os membros, mas não só os membros, depois essa solidariedade social ela pode se estender a outras pessoas de fora do grupo ali, dos membros da pequena comunidade, né? Depois tem um outro destaque aqui, né? Quando eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus e para celebrar a Eucaristia. Portanto, na casa de Áquila e Priscila reúne-se a igreja. Então, a igreja se reunia na casa de Áquila e Priscila e lá celebrava também a Eucaristia, né? E nós estamos tendo essa experiência de ter como objetivo celebrar a missa na casa de membros da pequena comunidade, dentro do setor da paróquia, né, para fazer essa experiência de celebrar a Eucaristia, não só com os membros da pequena comunidade, mas também com todas as pessoas que quiserem, né? A casa permitiu que o cristianismo primitivo, é o número 80, se organizasse em comunidades pequenas, com poucas pessoas que se conheciam e compartilhavam a mesa da refeição cotidiana. Então essa é como começou o cristianismo, né? Começou reunindo pessoas nas casas, né? Não havia igrejas, né? No máximo eles iam à sinagoga uma vez por semana, né? Que era no sábado. Depois começou-se o costume do domingo, mas nas casas, né? E comunidades pequenas, pessoas que se conheciam. Então, mais uma ideia de que não é a família que se reúne na casa, e sim a comunidade dos irmãos que se conheciam, se estabeleciam vínculos, né? Compartilhavam a mesa da refeição cotidiana, né? E aqui uma frase muito interessante, número 82, né? Atualmente, diante da complexidade urbana e da mudança de época, retoma-se a indicação do documento de Aparecida sobre as pequenas comunidades eclesiais, consideradas como um ambiente propício. Então, pequena comunidade, exatamente como nós temos aqui na nossa paróquia, nós já temos 3. Ambiente propício para escutar a palavra de Deus. Nós temos o momento da palavra, né? Momento especial de 60 minutos, onde a gente estuda e vivencia a palavra, né? Viver a fraternidade, que é um momento da edificação espiritual, onde a gente estabelece vínculos onde acontece essa fraternidade, né? A oração é aquilo que abre a reunião da pequena comunidade, né? Aprofundar o processo de formação continuada da fé, é o momento da catequese, nós temos a catequese no momento da palavra, né? E fortalecer o firme compromisso do apostolado na sociedade de hoje. Exatamente isso que acontece na pequena comunidade da nossa paróquia, né? Compromisso de apostolado. Nós temos um momento onde se pode ter um impulso ao compromisso apostólico, né? Tendo a missão como eixo fundamental, então aqui é outra coisa, né? A pequena comunidade não fecha em si, mas ela tem como norte, como eixo, a missão. Não é uma comunidade que se reúne para ficar isolada, mas também para ser missionários. Essas comunidades são configuradas como casa da palavra, do pão, da caridade e da missão, lugar da iniciação à vida cristã, do compromisso com os pobres, né? As pequenas comunidades eclesiais missionárias, que se formam em ruas, condomínios, aglomerados, edifícios, unidades habitacionais, bairros populares, povoados, aldeias e grupos, por afinidades, devem se configurar como uma verdadeira rede em comunhão com a igreja local. Aqui eu termino com esse parágrafo, né? As pequenas comunidades, elas se formam nas casas, nas ruas, onde as pessoas vivem, né? E acontece que elas são uma rede de comunidades, não são isoladas, não caem no isolamento, mas uma comunidade depois vai ter o momento de se encontrar com as outras comunidades e essas todas sempre estarem celebrando a Eucaristia juntos.